menos 2 horas, beleza. Então tá bom. Então em 2 horas a gente termina aqui, se Deus permitir. Ó a cruz lá, tá bom, vai, vamos diminuir um pouco. Vamos começar fazendo uma oração então? Quem que poderia orar pra gente? Gustavo, você consegue colocar o slide aí? Tá lá? Tá não, né? Tá. Vocês conseguem enxergar bem o que está escrito ou não? Fica muito ruim? Dá, né? Tá bom. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o orgulho e depois da humildade, né? Na verdade, esse aqui é uma aula que eu fiz baseada nesse livrinho aqui, do orgulho à humildade. Não sei, alguém conhece esse livro? Não? Se você não leu, leia, tá bom? É muito bom. E eu vou dizer, ele é pequenininho, tá bom? É assim, comprou, sentou, leu, acabou, passa para outra pessoa, lê e abençoa, tá? É ótimo. E quando você lê, compreende, isso vai te ajudar em muitas coisas da sua vida. Esse livro, como diz o título, está falando de orgulho e de humildade e tentando ajudar a gente a chegar do orgulho até a humildade. Eu acho que não está... Gustavo, tá ligado ainda aí? Parou de... agora tá indo. Beleza, tem que vir até aqui. Tá bom. Agora eu já sei onde é o meu limite. Gente, eu queria então falar sobre isso. Primeira coisa que eu queria deixar muito claro para todo mundo é que a humildade é necessária para a vida cristã. Isso porque a palavra diz isso claramente. Efésios 4, versículo 1 e 2. Alguém podia ler para mim isso aí? É só porque eu quero participação de vocês, eu não gosto de falar sozinho. Já falo muito quando é culto, aí eu falo, canso da minha voz. Efésios 4, 1 e 2. Legal, com toda a humildade e mansidão. Aqui é muito claro qual que é a ideia do apóstolo Paulo. Ou seja, sem humildade não tem vida cristã. É impossível você falar que é crente e não ser humilde ou ter lutado contra o orgulho. O problema é que nós temos aí então a questão do orgulho que nos pega. Esse negócio aqui está complicado para mim. Eu vou pedir para você passar aí para mim, Cosme, então, ou pro Gustavo. Perdeu, filho. Tá aí atrás. Isso, vai passando para frente, porque aqui estava funcionando agora há pouco. Eu não sei se, às vezes, se você estiver mexendo em outra coisa, se ele sai do slide, eu não consigo passar mais. Agora eu estou conseguindo. Não, agora tá bom. É. Resolvendo nossa situação técnica. Ok, maravilha. Beleza, ótimo. Gente, então vamos lá. Questão do orgulho. Obrigado, Cosme. Você é o cara, a gente sabe disso. Onde o orgulho impera, primeiro, não pode haver humildade, tá bom? Muito claramente. Se tem orgulho, não tem humildade. Então vamos começar a entender um pouquinho o orgulho, tá bom? Primeira coisa, o orgulho é um mal epidêmico. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo uma pandemia, né?
A gente conhecia a palavra antes, epidemia. É a mesma ideia, tá bom? O orgulho é um negócio que começa pequeno e vai crescendo, alastrando, uma hora quando você vê o negócio em todo lugar, tá? Isso aqui é o orgulho, é um mal, ele está em todo o canto, mas se manifesta de maneiras diversas. O orgulho é uma daquelas coisas terríveis e difíceis da gente controlar e fazer desaparecer. No livro está escrito o seguinte, eu acho bem legal. Ele fala assim, a questão não é se eu tenho orgulho, e sim, aonde que ele está e quanto que eu tenho disso, tá? Ou seja, todo mundo tem orgulho. Esse é o problema nosso, tá? A gente é orgulhoso como ser humano, infelizmente. Pergunta, quanto disso você tem e aonde que ele está? E a gente vai tentar entender isso, tá? O orgulho, meus irmãos, é tão terrível que Deus abomina ele. A palavra de Deus é muito clara. Por exemplo, Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Veja bem, é abominável ao Senhor. Não é só assim, Deus não gosta muito. Não é, mais ou menos, até que é abominável, é terrível. É uma das piores coisas que alguém pode ter, e é interessante porque ele diz que não ficará impune. Ou seja, toda pessoa que tiver orgulho, em algum momento ou outro, ela vai sofrer consequências por isso. É por isso que o orgulho é extremamente perigoso. Ele começa devagar, vai crescendo e mexe com a sua cabeça. Uma definição bem interessante aqui do livro, do Thomas Watson, na verdade, é o seguinte, que o orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro. É idolatria. Um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. Ou seja, se você tem orgulho, é igual ficar bêbado, só que com orgulho. Ele vai subir na sua cabeça, vai mexer com a sua cabeça e vai deixar você absolutamente louco, fazendo coisas que você acharia que não faria em outros momentos. Em uma outra definição, dizendo que o orgulho é a raiz de todo pecado, de todo mal. Dá para entender que o orgulho é um negócio sério? Está ficando claro isso para a gente, né? Eu estou falando isso porque nos nossos dias, quando a gente fala de orgulho, muita gente vai falar assim, não, mas tem que ser orgulhoso mesmo, porque tem que achar que você pode, tem que saber que você é diferente, que você é alto, que você consegue fazer coisas. E nem todo mundo vai entender que o orgulho é uma coisa ruim. Por isso que a gente tem que começar a definir as coisas diferentes, tá? Então, orgulho é um mal epidêmico. Na Bíblia aparece de várias maneiras, tá? Por exemplo, tem orgulho de posição, ou seja, a pessoa tem uma posição mais alta que a outra, de habilidade, de realizações, de riqueza, de posses, de conhecimento, de sabedoria, de grandeza espiritual, justiça própria, ser estimado ou de ser querido, experiências espirituais. Isso aqui são alguns tipos de orgulho na Bíblia. É gente que acha que pode porque é na posição maior, que faz coisa melhor, que realiza coisa, tem riqueza, é rico, tem conhecimento. Esse aqui, experiência espiritual, eu sou muito bom porque eu tive uma experiência com Deus dessa maneira e daquele. Gente, isso tudo é orgulho. De várias maneiras aparecem na Bíblia. Tem várias vezes que aparece e com alguns termos diferentes. Eu vou trazer para vocês o termo hebraico e o grego para o orgulho, para vocês entenderem como que a Bíblia trata o orgulho, tá bom? Presta atenção nisso. No hebraico, se você olhar o Antigo Testamento, vai ter 6 palavrinhas diferentes que expressam a ideia de orgulho, tá bom? Significam altivez, imponência, presunção ou uma rebeldia do eu, tá? Então, no Antigo Testamento, no hebraico, vai ser isso, o que vai ser orgulho. No grego, tem várias palavrinhas em 2 categorias. Primeira delas, é uma categoria de palavras que significam esticar o pescoço. Faz sentido, né? Quando você conhece alguém orgulhoso é assim, né? Queixinho para cima, pescoço esticado, querendo parecer que é um pouco maior. É aquela bem caricata mesmo. Manter a cabeça levantada, mostrando o que pensa de si mesmo ou de suas realizações. Lembram de quando tinha aquela história entre o publicano e o fariseu orando? E aí o publicano orando ao Senhor daquela maneira, né? E o fariseu lá daquela maneira com o pescoço erguido, né? Achando que era alguma coisa. Meus irmãos,
O orgulho tem essa ideia de esticar o pescoço e também uma segunda categoria que eu acho bem interessante de cegueira, ou seja, de estar envolvido por fumaça. Por que será cegueira? Porque o orgulho, meus irmãos, nada mais é do que a gente achar de nós mesmos mais do que a gente é, mostrando que a gente está cego porque a gente é. Já viu aquela pessoa que acha que é muito e não é nada? Eu já vi um monte, é engraçado. Porque aí você conversa com a pessoa e fala assim, nossa, eu fiz isso, e pensa, mas e aí, né? Não é tudo isso mesmo, né? Porque o orgulho, na verdade, é uma cegueira. É a gente não conseguir ver a realidade como é, da nossa situação, entendendo que a gente não é tudo o que a gente acha às vezes. Ou seja, são pessoas que estão cegas para as verdades de Deus e para a realidade, e por isso pensam muito de si mesmas. E você vê que está tudo ligado aqui, né? A gente viu da rebeldia do eu, viu da cegueira e viu do orgulho, né? Tudo está ligado, né? É a gente ver as coisas de maneira que não é a maneira correta como Deus fez. Ok, alguns exemplos bíblicos, né? A gente nunca na Bíblia encontra instruções do tipo, você está se subestimando muito. Sabe aquela música que a gente cantava? Não sei se ainda canta. Se você cantar, não se sente ofendido, tá bom? São músicas que a gente canta e tem que perceber nas coisas, né? Mas era assim, ó. Você tem valor, o Espírito Santo. Conhece essa música? E tem uma parte que fala assim: chega desse complexo de inferioridade, não sei o quê. Não estou falando mal de você que canta, tá bom? Mas é engraçado porque mostra uma visão nossa, uma visão de que, cara, você tem valor, você tem que se achar, você tem que, né? O que é diferente, né? O mundo fala isso, você está se subestimando, não pensa isso de você, pensa mais, né? Você tem que ter mais consideração consigo mesmo. Isso é o que o mundo traz. Essa música, eu sei que pode ter abençoado muita gente, foi bom tal, mas tem uma visão do mundo implícita, que é a visão de que você é superior, de que você pode, que você consegue. Na Bíblia, nunca é dessa maneira. Na Bíblia, o exemplo é sempre para desencorajar o orgulho. Por quê? Porque de encorajamento já está cheio, né? Só você, sem ninguém perto, você já é orgulhoso, né? Você não percebe às vezes. Eu vou tentar mostrar para você que você é. Mas a Bíblia sempre vai tentar desencorajar isso, vai tentar fazer com que você entenda, não é te colocar para baixo, é te colocar na realidade, o que você é de verdade, tá bom? A gente não quer entender menos do que a gente é, nem entender mais do que a gente é, tá bom? Essa é a ideia. A Bíblia sempre vai trazer exemplos ruins de orgulho. Satanás como sendo o primeiro. Não queira ser como ele, tá? Ele, de fato, orgulhoso, querendo também ser igual a Deus, adorado, e também talvez com inveja do ser humano, ele cai, né? Ele tenta fazer a mulher e o homem caírem, ele consegue, mas isso tudo mostrando que ele era um exemplo de alguém orgulhoso. Uzias, Nabucodonosor, Belsazar, o fariseu, Saul, Herodes, Diótrefes, vocês conhecem a maioria desses, né? Tem aqui, todos esses aqui são alguns exemplos bíblicos de pessoas orgulhosas, e olha que interessante, lembra que eu falei que não ficará impune? Todos sofreram consequências, tá? Começando pelo diabo que caiu e está condenado eternamente, né? Até Herodes que foi comido de bicho, né? A gente conhece as histórias, todos sofreram consequências. Como diz a palavra de Deus, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulho é só a subida para você cair. Se você já foi numa montanha russa, você sabe como é que é. Quando está chegando lá em cima, que está, eu sou o rei do mundo, já era, caiu. É assim também a questão do orgulho. Você vai subindo, se achando, até a hora que chega a consequência. Bom, então a Bíblia é contra e a gente vai tentar ter uma definição do orgulho. O que é orgulho, afinal, tá? Primeiro, é ter o centro em você mesmo, tá? Isso é orgulho, egocentrismo, é o centro no eu. Tudo que você faz está relacionado com o que você quer, com o que você pensa, relacionado com você e não com outras
pessoas. O orgulhoso, veja, está escrito, acredita que ele é, que dele procede, ou que nele está a fonte do que é bom, reto e digno de louvor. Ele também acredita que é, ou deve ser, por si mesmo o realizador de qualquer coisa que vale a pena realizar, e que deve certamente ser o benfeitor de todas as coisas. Isso aqui é o orgulhoso. Ele acha que é por ele e para ele todas as coisas. Isso me lembra de um versículo bíblico, né, que fala de Deus, né? Porque por ele e para ele, mas é de Deus, não é da gente, tá? O orgulhoso inverte as coisas. Ao invés do centro ser Deus e os outros, o centro é ele mesmo. É tirar Deus do seu lugar. Isso aqui é o orgulho. Ele crê que todas as coisas devem acontecer a partir dele, através dele e para ele. E aí você diz, pastor, que pessoas terríveis, esses orgulhosos. Nunca serei como eles. Ok, vamos tentar entender essas coisas. Vai guardando aí, pensando que são outras pessoas, tá? Autopiedade também é orgulho, tá bom? De que maneira, pastor? As pessoas que se consomem em autopiedade, o que é autopiedade? É aquela pessoa assim, ó céus, eu não consigo fazer nada. Meu Deus, como eu sou infeliz, está tão terrível a minha vida. As pessoas que são sempre dessa maneira, miseráveis no entendimento delas, isso é um tipo de orgulho. Por quê? Lembra que orgulho é focalizar em você, tá? A pessoa pode focalizar em si, achando que ela é muito ou achando que ela é pouco. E de qualquer maneira é orgulho, porque ela está tentando chamar a atenção para ela, focalizando muito no seu próprio eu. Elas não estão preocupadas com a glória de Deus, nem com a gratidão pelas boas dádivas e talentos que o Senhor lhes deu. Mas, em vez disso, centralizam-se em como não têm sorte, ou como os outros são melhores do que elas. Conhece gente assim? Eu conheço, tá? É engraçado, quando você conhece alguém bem orgulhoso, seja por orgulho, como a gente entende, soberba, ou por autopiedade, tem uma característica que é muito clara para você saber que a pessoa é orgulhosa. É quando você vai conversar com ela e no tempo todo ela não para um minuto de falar dela. O tempo todo. Pode ser do cara que você acha muito. Você começa a conversar ali, cara, eu fiz isso, comprei aquilo lá, tal, e eu sei disso, sei daquilo, tal. Ou autopiedade. Sabe o que aconteceu comigo? Foi terrível. Tudo bem? Não, tá horrível, aconteceu isso e aquilo. Derrama um caminhão de problema nas suas costas, dizendo tudo o que está acontecendo. Isso é uma pessoa centrada em si. Ela pensa nela. Ela não está pensando na pessoa que está conversando com ela. É interessante isso. Mas é a regra clara para você saber quem é de fato orgulhoso, tá bom? Vamos lá. Parou de funcionar de novo, não sei porquê. Acho que é o Gustavo, você está me tirando meu tapete. Aí, boa. Agora foi. Uma definição boa sobre orgulho, tá? A mentalidade está exalando no eu, mentalidade de um senhor em vez de mentalidade de um servo. É ter o foco voltado para o eu e para a sua satisfação. Uma busca de auto-reconhecimento, auto-exaltação e um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefício de si mesmo, tá? Então, isso aqui. Gente, ficou claro então que orgulho é terrível, que orgulho pode ser aquela soberba e pode ser a autopiedade também, e que muita gente tem, todos temos. A questão é onde está e quanto que a gente tem. Eu vou fazer um teste com vocês agora, tá? Eu vou pedir para vocês contarem nos dedos, ou quiser anotar, quantas dessas manifestações de orgulho você tem, tá? Veja bem, o orgulho se manifesta de várias maneiras, tá? De várias maneiras. E de maneiras que a gente às vezes nem percebe, de tão sutis que são. Então, conta aí nos dedos, tá bom? O orgulhoso, ele vai se manifestar de algumas maneiras. Anote aí ou conte nos dedos. Queixar-se contra Deus ou lançar críticas sobre ele. Aconteceu isso, Deus, por que o Senhor fez comigo? Ok. Falta geral de gratidão, ira, com raiva, retraimento, amor, frustração. Ver a si mesmo como alguém melhor que os outros. Ter uma visão exagerada de sua importância, talentos e habilidades. Focalizar-se na falta de talentos e habilidades. Tá vendo? O contrário, né? As duas coisas. Perfeccionismo. Estão anotando aí? Tá contando? Tá, né? Ninguém caiu em nada ainda, né? Tenho certeza.
Outros, falar demais, falar muito a respeito de si mesmo, buscar independência ou controle, desgastar-se com o que os outros pensam, magoar-se ou irar-se com críticas, não gostar de ser ensinado, é sarcástico, ofensivo e menosprezador, falta de espírito de serviço. Estão contando? Tá dando no dedo ainda? Tá, né? Tá bom, vamos lá. Mais um pouquinho. Falta de compaixão, ser defensivo ou transferir culpa. Ninguém. Falta de admitir que está errado, falta de pedir perdão, falta de oração bíblica, resistir à autoridade ou ser desrespeitoso, expressar preferências ou opiniões quando não solicitado, minimizar seus próprios pecados e fraquezas. Tá dando aí? Já chegou no dedo do pé já, né? Tá? Tô tentando meus dedinhos aqui. Gente, mais um pouquinho. Maximizar os pecados e as fraquezas dos outros. Ser impaciente ou irritável para com os outros. Ser invejoso ou ciumento. Usar os outros. Ser dissimulador, esconder seus pecados, faltas e erros. Usar táticas de chamar atenção. Não ter relacionamentos próximos. Ok. Contaram? Deu muito? Assustou? Um pouco, né? Quando a gente começa a pensar, né, refletir sobre o orgulho, a gente percebe que tem várias coisas que a gente faz, e mesmo que sem perceber, e coisas que às vezes ninguém acha que é tão ruim assim. Mas a gente percebe que a raiz é o orgulho, né? Igual a gente colocou aqui, a pessoa que fala demais, não, é faladeiro só, né? Fala bastante, mas fala só por isso. E às vezes é porque a pessoa acha que ela é tão importante que ela tem muito a dizer. E as pessoas têm que ouvir, né? Gente, eu não tô xingando vocês, tagarelas, tá? Eu também sou várias vezes. Mas é só para a gente entender que tudo que a gente faz pode ter uma raiz no orgulho, tá? Toda a questão é, em que está centrado o que você está fazendo? Em Deus, nos outros ou em você? Se tiver em você, então é um grande problema, tá? Um autor que eu gosto bastante, que chama Tim Keller, ele escreveu um livro que chama Ego Transformado. Quem já leu esse livro? Samuel já leu. Então tem que ser muito humilde, tá, Samuel? Já leu? Ego Transformado é um livro que fala sobre orgulho também. Leiam, é bem legal. Também é pequenininho, tá? Rapidinho para ler. E nesse livro, ele fala que a pessoa que é humilde, você reconhece a pessoa que tem a humildade cristã, verdadeira, quando você conversa com ela, e quando você, depois de conversar com ela, não é que você sai pensando, nossa, como essa pessoa pensa pouco dela. É quando você sai pensando, nossa, como essa pessoa se interessou por mim, no que eu falei, né? Quando você vai conversar com ela e você pensa, essa pessoa se preocupou comigo. Diferentemente do orgulhoso, que a gente pensa, essa pessoa se preocupou só com ela na nossa conversa. São manifestações do orgulho. Tranquilo até aqui, gente? De boa? Perguntas? Não? Ok. Vamos lá. Qual que é a causa, então, do orgulho, gente? A causa racional do orgulho. O orgulho é causado pela visão errada que temos de nós em relação a Deus e ao próximo, tá? Então a gente pensa de maneira errada sobre quem a gente é, quem é Deus, quem é o próximo. O mundo prega essa visão. O que o mundo diz? Você é superior, você merece mais, né? Você tem necessidades, etc. e tal. Tem que ser satisfeito e por aí vai. Agora, o que a palavra diz sobre nós mesmos, tá? Primeiro, ela fala que a gente está longe de Deus e a gente é indigno. Então, o mundo vai dizer, você tem valor. A palavra diz, você é pecador, tá? A gente podia mudar a música, né? Você é pecador. Podia mudar, fazer uma versão mais bíblica, né? Por quê? De fato, a gente é pecador, está longe, é indigno. A palavra fala, não somos melhores nem piores do que os outros, tá? Somos ímpios e incapazes de realizar algo digno aos olhos de Deus. Comparado com os outros, a gente é igual. É tão pecador quanto, mas ele parece tão santo. Não é. Ele está tentando melhorar. Deus está trabalhando na vida dele, mas se não for Deus, ele é um nada. Tá? É isso. A gente sem Deus é nada. A palavra diz isso claramente. Precisamos de Deus. E todo mundo precisa. Todo mundo é igual nesse sentido. A gente não é nem superior, nem inferior. É totalmente igual diante
de Deus. O que muda é a graça de Deus. Então Deus vai atuando na vida de cada um e trabalhando para ser mais santo, tá bom? Só isso. Nada do que fazemos merece crédito para nós mesmos. Isso aqui é importante. Muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente sente aquele calor aqui no peito, né? Parece que cresce um pouquinho o coração. A gente fala, nossa, eu consegui fazer isso, eu sou... Olha, não é por nada não, mas bens a Deus. A gente fala bens a Deus, mas está pensando na gente, né? O orgulho faz que a gente ache que o crédito é nosso, mas o crédito é de Deus. Se você faz alguma coisa boa, glória a Deus, é Ele que me fez assim, né? A palavra diz, por que você que é feito por Deus se orgulha das coisas que você faz, se Deus que te fez? Nada do que você tem é seu, é Deus que te deu. Então, nada do que nós fazemos merece crédito para nós mesmos. E não tem que ficar feliz por fazer certo? Fica feliz, mas dá glória a Deus, tá bom? Eu acho engraçado a nossa cultura, inclusive, com o aniversário. O que você faz quando a pessoa faz aniversário? Você vai até ela e diz o quê? Parabéns. Você canta, parabéns para você. Parabéns por quê? Não, é sincero, a pergunta que eu tenho. Porque ela conseguiu ficar viva mais um ano? Parabéns, você conseguiu ficar vivo mais um ano, né? Não foi ela, foi Deus. A palavra diz que a gente não consegue acrescentar um côvado à nossa existência. É Deus. Eu hoje estou buscando não fazer isso, estou buscando falar feliz aniversário. Eu acho mais correto. Eu falo feliz aniversário, porque parabéns é para Deus. E aí glória a Deus, né? Porque eu estou vivo mais um ano. É interessante, mas são coisas que a gente faz sem perceber como que não faz sentido, né? Mais um ano que você está vivo pela graça de Deus. Temos habilidades que Deus nos deu para serem usadas para a sua glória e para cumprir o seu propósito, tá? Então, nós temos habilidades. Não é para pensar que você não faz nada certo. Você faz, porque Deus te fez assim. E Deus deu habilidades extremas, espetaculares para as pessoas. Quando a gente vê alguém, sei lá, tá tocando piano ali, ou alguém tá tocando baixo, violão, tá? A gente vê isso muito claramente. Mas outras coisas também. Tem pessoas que falam muito bem, tem pessoas que cozinham extremamente bem, tem gente que cuida de pessoas de maneira espetacular. Cada um tem um dom que Deus deu e são ótimos. E a gente tem que reconhecer isso e falar, graças a Deus, mas entender que apesar de nós termos, não é nosso, tá? É Deus quem deu. Então isso aqui é só para a gente não achar que para ser humilde tem que se rebaixar, tá bom? Não, eu não toco tão bem. Não, eu não sou tão bonzinho assim quando eu não me preocupo com os outros tanto. Não, você tem que entender que você é, mas porque Deus te fez assim. Então a pergunta foi se nós estamos errados em comemorar aniversário, tá? Eu não acho, eu acho que está certo. Só acho que a comemoração tem que ser com foco em Deus, né? Porque é igual aqui, a gente você tem mais um ano de vida, mas foi Deus quem te deu. Então faz a festa e glorifica a Deus. Eu acho ótimo isso. A gente se lembra anualmente que a gente está um ano a mais nesse mundo e que Deus manteve a sua vida. Isso é espetacular. E eu acho bom comemorar aniversário, mas lembrando que é para Deus, né? Presentear as pessoas? Eu não acho, eu gosto de presente. Meu aniversário é 24 de agosto, quando chegar podem me dar, tá bom? E eu falo, glória a Deus, tá bom? Gente, é só para entender que o aniversário é uma coisa que Deus nos dá. Receber. Cantar o parabéns, né? Então, eu assim, gente, eu desisti, tá? Eu desisti de tentar fazer coisa diferente, né? A cultura tá assim, eu canto parabéns, bato palma, né? Sopro velhinha,
porque não tem jeito. Mas sempre lembrando que é para Deus, não tem jeito, né? A gente fala, o que eu acho legal fazer aniversário é, para o momento, né? Se não for fazer uma mensagem, meditação, não precisa, mas pelo menos uma boa oração ao Senhor, agradecendo a Ele pelo ano de vida, né? Pedindo para Deus continuar aguardando. Tem que ter um momento em que você se vira para Deus e se lembra, isso aqui é por Ele. Tá? Isso é importante. Eu acho que o Gustavo levantou a mão ou foi o Cosme? Eu não sei qual é a etimologia da palavra, eu sei o que a gente pensa quando a gente fala geralmente, né? Geralmente o parabéns é parabéns por algo que você fez, né? Como se a pessoa fosse responsável por isso. Então, no sentido que a gente usa geralmente, é o sentido de que a pessoa conseguiu realizar isso. Se tem outro sentido e você tem isso na cabeça e a outra pessoa também quiser usar, fica à vontade. Acho que o ponto é só a gente conseguir entender que não é um momento de dizer que o outro conseguiu porque ele conseguiu. É um momento de a gente voltar para Deus e louvar a Deus por isso. Fala, Samuca. Isso, algo alcançado. Exato, né? É. Geralmente, parabéns é isso, né? Você felicita, mas pelo que a outra pessoa cumpriu. De fato. É isso. Bom, então, acabou nossa aula sobre aniversários, tá? Muito bom. É importante, tá bom, gente? Não, são coisas que vão surgindo, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu falo feliz aniversário, às vezes eu falo parabéns, porque eu tô acostumado, e eu canto parabéns porque é o jeito que o pessoal faz, não vou ficar me xingando, seu antissocial, não sei o quê, mas sempre lembrando que é tudo para Deus, tá bom? Isso é o importante a gente lembrar. Daqui a 20, 30 anos, quando mudar a cultura e a gente inventar outra música, aí beleza, aí a gente vai estar melhor ainda. Então, desafio, inventem uma música boa para a gente cantar feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz... Não, essa não dá, né? Dá. Ok, então, gente, primeira coisa importante. Entenderam que são orgulhosos? Pergunta, você é orgulhoso? Sim? Fala com orgulho. Sim, sim, sou. Ok. Ah, legal. Primeira coisa importante, entender que é orgulhoso. Agora tem que se arrepender sobre isso, tá bom? Ah, O arrependimento para a gente parar de ser orgulhoso não pode ser uma coisa assim rápida. Não é, você não vai sair daqui e falar agora eu sou humildão. Nossa, estou humilde demais, meu Deus. Acabou, já perdeu, né? A gente tem que refletir muito bem nisso, porque são muito sutis as manifestações, tá? Temos de entender que nós somos orgulhosos de maneira refletida e delongada, com calma, com tranquilidade, pensando na vida, nas coisas que você faz, no que você não faz. Essa lista que eu trouxe é bom para você sentar e ficar olhando e lendo cada um. Será que eu já fiz isso? Será que eu faço isso? Será que eu aceito bem crítica? Será que eu falo muito quando eu não sou assustado? O que isso mostra no meu coração? Qual será que é a minha motivação para isso? Refletir bem, compreender a gravidade do pecado, apesar de ser uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, é grave. Deus abomina o orgulho. A gente brinca porque é uma coisa que está em todo canto, mas não pode ser banalizado, tá? O orgulho é coisa séria e tem que ser confessado a Deus. E a gente tem de se humilhar diante de Deus, tá? Então, isso aqui é o que é necessário para a gente se arrepender. Entender que é orgulhoso, refletir sobre isso, compreender a gravidade, confessar a Deus, nos humilharmos diante de Deus, que é Deus santo e justo, Tiago fala isso, e nos arrependermos verdadeiramente. O que é isso? Modificar as suas ações, suas atitudes. De ninguém. Uhum.
É um tipo de orgulho, claramente, né? É, é porque a gente vive muito pelas aparências com os outros também, né? Mas é assim, já ouviu aquela pessoa que falou assim, eu não aceito doação, eu não aceito ajuda não. O que é isso mostrando o coração? Mostrando que no coração ela crê e quer que os outros acreditem que ela é suficiente para ela mesma. O que a palavra diz? Sem Deus você não é nada. O que a palavra diz? Ajudem uns aos outros. O que a palavra diz? Carregar o fardo um do outro. O que a palavra diz? A igreja se reuniu, juntou dinheiro, ajudou o necessitado. A palavra funciona assim. A gente não foi feito para ser um indivíduo sozinho, sem ninguém. E, gente, veja isso. Já sentiu algum momento que você é incapaz de fazer muitas coisas e que sozinho você não ia ser nada nesse mundo? Já sentiu isso? Já sentiu que você consegue fazer uma coisinha, mas tem tantas outras que você não consegue? Gente, meu entendimento, Deus fez isso de propósito. Ele fez cada um com uma coisa boa e uma coisa não tão boa. Às vezes uma boa e um monte que não é boa. Por quê? Para a gente entender que a gente não pode viver sozinho. Que a gente precisa de outras pessoas. Então é assim, você tem isso que é bom? Legal. Só que você não vai conseguir viver sozinho. Pode ser muito bom nisso. Precisa de ajuda de outras pessoas, em uma coisa ou outra. E eu acho que Deus fez de propósito para a gente entender que a gente não é tudo, tá? Para a gente entender que a gente é um corpo. Para a gente entender que precisa dele. Porque senão a gente acha que é muito. Vocês conhecem aquele versículo que fala assim, Senhor, eu não te peço que me dê muito para eu não esquecer do Senhor. E nem me dê pouco para eu não ser tentado a roubar. É essa a ideia. Aquela pessoa que tem muito, às vezes, ela tende a achar que pode viver sozinho e viver sem Deus. E esse é o perigo da coisa. Eu prefiro ser necessitado em muitos aspectos e não conseguir fazer muita coisa boa e ser lembrado sempre por Deus que eu preciso dele. Porque aí eu não incorro tanto no risco de cair nesse pecado terrível e não estar com Deus. Né? Então, sempre lembrar que a gente precisa de outros. Tá? Aqui tem uma das manifestações, que você não tem amigos próximos, relacionamentos próximos. Quem não tem relacionamento próximo, muitas vezes, via de regra, é porque ela entende que ela consegue ficar bem sozinha. Não preciso, não vou me esforçar para ter, porque eu estou bem, estou de boa. Né? Isso é uma demonstração de alguém que acha que pode sozinho viver a vida. Ok? Tranquilo, né? Ok. Como que é o arrependimento? Daquela maneira, vamos pensar um pouquinho sobre Jó, como é que ele fez? Ele questionou a Deus, por que tem que ser tão demorado e refletido? Por que a gente, quando se arrepende, tem que dar tempo para isso? O caso de Jó é legal, porque ele questionou a Deus num certo momento e Deus lhe ensinou superficialmente. Capítulo 38 mostra isso. Tá? Aí, Jó compreendeu superficialmente o que Deus havia explicado. Mas Deus não terminou o tratamento dele. No capítulo 38, Deus começa a ensinar Jó. Jó parece que está começando a entender. E Deus passa ainda mais 2 capítulos falando um monte de coisa para Jó. Falando que ele é o Todo-Poderoso, que Jó não é, que ele fez todos os animais, que ele é tal, colocando Deus lá em cima e Jó entendendo que é só o Jó. Né? Você não é Deus, você é Jó. Depois de 2 capítulos, parece que Jó entende com profundidade. É isso, gente. Precisa ter tempo para você conseguir compreender as coisas de Deus e para você conseguir compreender com profundidade o arrependimento e com profundidade o que você precisa fazer. Então, 2 passos aqui para o arrependimento. Ver o orgulho como ele realmente é e nos revestirmos de humildade, tá bom? Esse é o passo. O passo 1 a gente fez já. Tá vendo o orgulho como ele é. Você tem que depois analisar a sua vida. E depois é revestir de humildade. Pergunta, até que hora que a gente tem? Tá tranquilo? Então tá. Tá. Já foi 1 de 5 pontos. Brincadeira, gente. Foi só os 2, tá? E esse aqui é mais rápido.
A gente já viu o que é o orgulho. Agora, o que é a humildade, então, para a gente conseguir comparar os dois, tá? O orgulho é um mal epidêmico. O que é a humildade? É uma virtude ameaçada, tá? Então, se um é um mal, o outro é uma virtude. Se um é epidêmico, espalha em todo canto, a outra, a humildade, ela é ameaçada. Porque as pessoas não prezam tanto pela humildade. Ela é rara a gente encontrar pessoas que são realmente humildes. Mas quanto mais a gente aprende sobre ela, por ser uma virtude, mais ela muda a nossa vida. E se o orgulho é a raiz de todos os pecados, num certo sentido, a humildade é a raiz de todas as virtudes, tá? Então, são totalmente opostos, tá? Por isso que você não pode ter humildade onde tem orgulho, nem orgulho onde tem humildade, tá? Então, quer lutar contra o orgulho? Busque a humildade, porque onde ela estiver, não vai ter o orgulho. Essa é a ideia. Significado bíblico de humildade. No hebraico, vários termos usados significam curvar-se ou rastejar. Difícil, né? Mas tem a ver principalmente com uma atitude do coração, tá? É quando você se curva no coração ou rasteja implorando por alguma coisa. Esse é o sentido. No grego, duas palavras são usadas. Primeira significa servil, degradante, e a outra significa gentil, dócil ou submisso. Veja que isso aqui é difícil, né? Se curvar no coração, você ser servil, ou até a palavra degradante, né? Porque você desce o degrau, né? Você diminui. Essa é a ideia de você ser humilde. E isso leva, é claro, a essa gentileza, docilidade, submissão. Essas eram coisas, gente, naquele tempo vistas como negativas, tá? Então, uma pessoa que falava que era humilde, isso era horrível, né? A pessoa, não, isso é humilde, isso não é virtude, isso aí é uma coisa que não é boa. E Jesus mudou isso. Jesus mudou o pensamento para dizer, não, tem que ser humilde. Aprendei de mim que sou... É isso. Sou manso, sou humilde, de espírito, é isso. Jesus era assim e ele falou para ser igual a ele. Por isso que ele é o nosso maior exemplo. Ele teve o maior ato de humildade. Quem conhece esse texto aqui? Filipenses 2, 6-8, né? A gente até canta, né? Ele se despiu de sua glória, né? Veio para nós como servo, se esvaziou, né? É esse texto. Ele é Deus, todo-poderoso, mas não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, se tornando homem, servo. E foi obediente até a morte, morte de cruz, tá? Maior ato de humildade existente. Gente, quando eu começo a pensar sobre isso, eu às vezes acho que a gente não reflete o suficiente. A gente olha para o ato de Cristo, a gente pensa, nossa, a pior coisa que ele fez foi morrer naquela cruz, foi terrível. Foi! Mas imagina, você está pensando nele como um homem que morreu. Imagina que ele é Deus e ele se tornou um homem. É assim, imagina uma formiga, tá? Só que, imagina você. O que é uma formiga perto de você? Formiga, você pisa sem querer, matou, tadinha, né? Esperneou. Imagina agora que a partir de hoje você vai ser transformado numa formiga. O que você dava 3 passos para chegar, agora são 152 mil, né? O que você fazia facilmente, você não consegue mais. A altura que você via, você não vê mais. Agora você só consegue ver o solo, o matinho alto. Quem já viu aquele filme Querido Encolher as Crianças? Tô velho, tá bom, desculpa. Assista depois, Nick Moranges, ótimo. Ele encolhe as crianças e elas ficam pequenininhas. Aí fica o que era muito fácil para elas, agora é um mundo de perigos. Porque elas andam, tem um matinho na frente delas. Aí aparece uma formiga que é maior do que elas. Estou falando isso para você tentar entender como que é você ser o que você é hoje, que você faz tudo o que você faz, e você se tornar uma formiga. Ou uma lesma. Gente, pensa o seguinte. A distância entre você e uma formiga é infinitamente menor da distância entre Deus e você. Quando Deus se transformou num homem, isso foi muito pior
do que seria se você se transformasse numa formiga. Por quê? Ele é muito grande, ele é maior do que tudo. Ele criou o universo, mediu com as palmas da mão a água do mar. Esse é o tamanho de Deus. E aí ele se transforma de Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas daquela maneira, para se tornar um homem. Ele que é infinito, tem em todo lugar ao mesmo tempo, agora está em um lugar só. Ele que não se cansava, agora tem que dormir. Entendeu? Gente, esse é o maior exemplo de humildade possível. Ele sim se abaixou, se degradou, desceu. Isso é humildade. Jesus, maior exemplo, manso e humilde de coração, submisso ao Pai mesmo sendo Deus. Isso aqui é humildade. Ele é tão poderoso quanto Deus Pai, tão forte quanto, tem tanta honra quanto, mas ele diz, sim Senhor, por conta de posição, de função. É humildade. Muita gente acha que por ter força tem que mandar e tenta conseguir pela força. O humilde não. O humilde pode ser o que for, todo poderoso, mas se ele entende que por algum motivo ele numa função tem que ser obediente, ele vai ser obediente sem dificuldade. Isso é pessoa humilde. Tornou-se servo, ensinou discípulos. O ensinamento dele vai na contramão do mundo. Ele falou, né, o menor é o maior é o menor. Totalmente louco para nós. Jesus é o maior exemplo. A gente precisa ter essa perspectiva de Jesus e não a perspectiva do mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá? Então, essa é a ideia. Exemplos bíblicos, além de Jesus, Abraão com Ló repartindo a terra. Eles tinham tudo, muita coisa, começou a dar briga entre os seus pastores, e aí Abraão fala assim, Ló, escolhe a perto que você quer e eu vou para outra, né? Abraão podia falar, eu quero essa parte melhor da terra, mas ele falou, não, escolhe você, tá? Tranquilo, eu fico com a outra. Moisés era um cara extremamente humilde também, inclusive quando ele vai, ele teme, né, também, mas quando ele vai ter com o faraó, quando ele é enviado, ele fala, não, mas eu tenho a língua pesada, não sei o quê. Estava fugindo um pouco, mas ele era um cara humilde, porque ele era o filho da filha do faraó, ele podia ter tudo. Ele falou, não, eu vou salvar o povo, eu vou ajudar o meu povo. Eu acho que uma leva a outra, né? Porque a humildade é uma compreensão que você tem, um estado, vamos dizer assim, de compreensão, um estado de mente, de espírito, que te leva a uma ação. A mansidão já é uma coisa, já é uma ação que vem desse entendimento interior. Então, se você é humilde, por exemplo, e alguém te xinga, fala, você é um... Se você é humilde, você vai agir com mansidão. Se você não é, se você é orgulhoso, feriu o teu orgulho. Está para cima. Entendeu? Então, um vem do outro. Mas o que vem lá de dentro é a humildade ou o orgulho. Tá? E isso vai gerar coisas exteriores. Tá? Mas eles estão ligados intimamente. Tá? Então, quem é humilde, via de regra, é também manso. A não ser que estejam mexendo com uma injustiça real ou mexendo com Deus. Jesus, por exemplo, manso, manso, manso. Mercadores no templo. Pá, pá, pá. Sai daqui. Né? Por quê? Está mexendo com Deus, não pode. Aí não dá. Mexeu comigo? Tranquilo. Mas mexeu com Deus? Entendeu? Então, geralmente é ligado mansidão com isso. Mas mansidão também não é inação, não é não agir. Tá? Essa é a ideia. Maria submeteu a Deus também, muito humilde. O publicano que estava orando lá com o fariseu também, o fariseu se achando publicano, entendendo que era pecador. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele entendia que Deus era... e quem ele era. Em Romanos 11, 3:3 a 3:6, é aquele texto que fala, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quem é Deus? Esse texto, no final, ele fala, para ele, dele, por ele, todas as coisas, glória a Deus, para sempre. Ele entendia quem Deus era e quem ele era. Eu sou apenas um homem, servo. Se eu sou e ele entendia, eu sou um apóstolo verdadeiro, um bom apóstolo, mas eu sou o menor deles. Mas eu sou muito bom, porque Deus está agindo por meio de mim. É a graça dele, não eu. 1 Timóteo fala isso.
Ele entendia quem ele era e quem Deus era. Então, definindo a humildade aqui, é alguém que é centralizado em Deus e nos outros e não em si mesmo, tá bom? Então, o orgulhoso, só nele. O humilde, Deus e nos outros. Lembra do mandamento? Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo. Já ama muito. Tá bom já, chega. Não ama mais a Deus e o próximo, tá? Essa é a ideia. A mentalidade de Cristo, uma mentalidade de servo, uma focalização em Deus e nos outros, uma busca do reconhecimento, da exaltação de Deus, um desejo de glorificar e agradar a Deus em todas as coisas e por todas as coisas que Ele dá. Isso é uma pessoa humilde, tá? Que aponta para Deus e para os outros. Como que se manifesta? Aqui acho que tem menos, mas tudo bem. Reconhece o caráter de Deus e confia nele. Vê a si mesmo como alguém que não tem direito de questionar ou julgar o Deus Todo-Poderoso. Focaliza a Cristo. Aqui é legal fazer a comparativo. Quanto você teve do outro, quanto você tem desse. É triste, gente. Isso é triste essa aula. Focaliza a Cristo. Ora frequentemente com orações bíblicas. Maravilha-se com a graça e a vontade imerecidas vindas da parte de Deus. É agradecido e grato para com os outros, que os outros fazem. É gentil e paciente. Vê-se como alguém que não é melhor que os outros. Tem uma vida exata, uma visão exata de seus talentos e habilidades, é um bom ouvinte, fala sobre os outros somente coisas boas ou para o seu bem. Presta atenção nisso, hein? Isso aqui é importante. Isso aqui a gente cai. É alegremente submisso e obediente àqueles que estão em posição de autoridade, prefere os outros a si mesmo, é grato por críticas ou reprovações. Isso aqui é interessante, né? Você agradece porque o outro está te criticando. Por quê? Porque significa que você está aprendendo para melhorar, para ser mais santo diante de Deus. Vê a diferença? O orgulhoso, não erro, né? É diferente. É grato, tem um espírito disposto a aprender, procura sempre edificar os outros. Ele serve, é rápido a admitir quando está errado, tem presteza em perdoar e pedir perdão, tem o arrependimento de pecados como um estilo de vida, minimiza o pecado ou fraqueza dos outros em comparação com os seus, sente-se verdadeiramente feliz pelos outros, é honesto e franco a respeito do que ele é e das áreas nas quais precisa crescer e possui relacionamentos chegados. Viu a diferença? Orgulho e humildade. Finalmente, como a gente vai de um para o outro, tá? Só algumas questões finais. Primeiro, humilhe-se diante de Deus. É para humilhar o seu eu diante de Deus. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu entendo que eu não mereço isso, eu não sou isso, eu faço isso errado, eu faço tal. Humilhe-se diante de Deus. Tiago 4, 7 e 10 fala isso. Para você ter humildade, primeiro tem que ser humilhado diante de Deus. Tiago 4, versículo 7 e 10 fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. E nesse mesmo texto ele fala o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As duas coisas estão ligadas. Ele resiste ao diabo enquanto ele se humilha a Deus. E então o diabo foge dele. E Deus dá graça a ele que é humilde. Essa é a ideia. Mas precisa se humilhar diante de Deus. O humilhar-se, esse início, né, é um resultado da obra do Espírito Santo. Então, para você começar a se humilhar, só o Espírito Santo. Para chegar lá e falar: ó, tá errado, não é assim não. Você tem que entender que você não é tudo isso, tá? Você não é o centro. Lembra disso? Você não é o centro. Não é. Estou lembrando agora de um vídeo que teve recentemente de um pregador falando que a gente é o centro do coração de Jesus. Eu falo, cara, como assim? Né? Eu entendo que ele nos ama tanto que ele entregou a própria vida, mas nós não somos o centro dele. Ele é o nosso centro, pelo amor de Deus. A gente deve se centrar em Cristo, não vice-versa, tá? Então, humilhe-se diante de Deus, o Espírito Santo é quem faz isso em você. Após essa humilhação inicial de você reconhecer que você não é nada, que você precisa de Deus, tudo mais, há passos práticos para permanecer humilde, tá bom? Os passos práticos aí, gente. 10 ações práticas, para a gente encerrar essa questão. Primeiro, ore buscando o auxílio de Deus para retirar o orgulho e produzir humildade em você. Lembra, gente, tudo isso aqui é centrado em Deus, é Deus quem faz, tá bom? Mas lembra de Filipenses quando diz que é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, tá bom?
Eu acho muito legal esse texto porque Paulo fala assim, primeiro, para você, como é que é o termo que ele está usando? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Ele fala isso lá. Então, faça isso. E depois ele fala, mas é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. É você, mas é Deus, tá? Não esquece disso. Então faça, mas lembra que é Deus. Leia os salmos e os profetas para obter uma visão elevada de Deus e uma visão correta de si mesmo. Isso aqui é legal. Você ter a Bíblia na mente, né? Lendo como que os antigos tiveram uma visão elevada de Deus e uma visão correta de si, tá? Importante, entenda quem Deus é. Isso aqui é o principal. Porque aí você vai temê-lo pelo tamanho dele. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Estude a pessoa de Jesus Cristo como exemplo de humildade na sua vida terrena, especialmente nos evangelhos. Veja o que ele fez, como que ele agiu, como que ele lavou o pé do discípulo. Já lavou um pé fedido? Já viu como é que é? Difícil às vezes? O seu pé talvez seja limpinho, mas tem de gente que, né, não é tanto assim. E naquele tempo pior, naquelas sandálias tal. Jesus lavou os pés dos discípulos. Humildade, demais, demais. Pergunte aos outros se, de alguma maneira, você age com orgulho. Isso é importante, porque talvez você não perceba, mas o outro percebe. Então, pergunte para aquela pessoa que é seu amigo, seu familiar, que vai ser verdadeiro, tá bom? Se você é casado, esposa ou marido, ele não vai ter dó de você, tá bom? Se você não é casado, procure bons amigos, seu pai e sua mãe, tá? Essas pessoas que são próximas te conhecem melhor do que você mesmo, tá? E vão falar, você é orgulhoso aqui, aqui, aqui. E aí você tem que ser humilde, tá bom? Obrigado. Não pode, não sou, tá? Aí você começa a trabalhar. Passe bastante tempo adorando a Deus, ou seja, louvando, orando, lendo a Bíblia e meditando. Assim você entende quem Deus é. De novo, Ele é grande, você não. 6. Pratique o princípio de uns aos outros, tá? Servindo os outros. Isso é importante, entender que eles devem ser servidos e não você. Pratique o despojar-se do orgulho e revestir-se da humildade em seus pensamentos e motivações. Isso aqui está ligado com a ideia de Paulo, quando ele fala que a gente tem que deixar o velho homem e revestir do novo homem. A gente deixa uma coisa ruim e coloca uma coisa boa. Por exemplo, lá ele fala, deixa a mentira, fale a verdade. Deixa de roubar, comece a trabalhar. Então, tira a coisa que é errada e coloca o que é certa. Tira o orgulho, aquilo que é orgulhoso, e coloca o que é humilde. Por exemplo, eu falo demais quando não sou pedido, e isso mostra que eu quero mostrar muito de mim. Então, eu vou tirar isso, vou fazer o quê? Vou ser pronto para ouvir, tardio para falar. Eu vou mudar isso. Então, eu vou começar a praticar. Eu vou me policiar. Comecei a falar muito, peraí. Não, pode falar, fala você, começa você, né? Então você tem que tirar um e colocar o outro. Pratique o despojar-se do orgulho e o revestir-se da humildade em sua comunicação. Né? Então aqui fala de pensamentos e motivações, quando eu acho que eu sou muito, né, e eu quero fazer muito para mim, e quando eu estou me comunicando com os outros, que é essa ideia do falar. Pratique despojar-se do orgulho e revestir-se da humildade em suas ações, tá? Naquilo que você faz que mostra orgulho, faz aquilo que mostra a humildade. Aquelas coisas que a gente viu sobre manifestação de orgulho e de humildade, quando você tem o oposto, tá? Então depois eu posso deixar, o Gustavo está com isso aqui, tá? Vocês podem ver, ele passa para vocês, e aí vocês comparam o que é o orgulho e o que é a humildade. Se você tem do orgulho, então você começa a praticar o outro, que é o oposto, tá bom? Essa é a ideia. Tenha a mentalidade de que a humildade deve ser um estilo de vida, tá bom? Isso aqui lembrando aí de Filipenses 2, versículo 3, tá? Ok, então esses aqui são os 10 passos. Só um resuminho. Isso aqui é uma página do livro, tá? A página final lá. Não dá nem para ver, né? Mas eu vou ler para vocês. Aqui mostra, isso aqui vocês vão receber, tá bom? A atitude, o orgulho e a humildade, tá? Qual que é a atitude? Orgulho e humildade. Uma visão geral, então. O orgulho é um mal epidêmico, a humildade está em perigo. Os termos. O que significa orgulho? Altivo, exaltado, cego. Humildade, modesto, prostrado, sensato. A mentalidade, a atitude, né? É centrada no eu, o Senhor. A humildade está em Jesus Cristo. Fonte do bem. Quando eu sou orgulhoso, eu acho que vem de mim. Quando eu não sou, quando eu sou humilde, eu sei que vem de Deus.
os meios do bem, eu acho que sou eu, aqui eu acho que é Deus. Objetivos dos bens, né, do que a gente faz de bem. Para mim, aqui é para Deus. Honra, eu não consigo ler também, não só vocês. Honra, imposta por mim mesmo, e a outra, merecida para Deus. Confiança, no orgulho, a autossuficiência, eu acho que eu posso, na humildade, suficiência em Cristo, é Cristo quem pode. E relacionamentos com os outros. Condicional, troca de afeição. Isso aqui, ó. Eu me relaciono com os outros. De que maneira? Condicional. Se ele gosta de mim, eu gosto dele. Se ele faz, eu faço de volta. Está centrado em mim. No outro, na humildade, é incondicional. Eu faço porque eu sei que é correto. Eu me sacrifico porque eu sei que eu tenho que me sacrificar. E eu faço porque eu sei que Deus aprova. Não é para receber de volta. Tá? Então, orgulho e humildade em todas essas coisas. Gente, pratique a humildade. Um homem sábio chamado Spurgeon falou: todo crente tem uma escolha entre ser humilde ou ser humilhado. Então, escolha. Você pode ser, de fato, humilde diante de Deus, entendendo que você é aquilo que você é, ou você pode ser orgulhoso, achar que você é muito e ser humilhado eventualmente. Como Cristo falou, né? É melhor você naquele almoço grande que tem o principal do lado direito lá, você, ao invés de sentar lá no melhor assento, senta longe. Que é melhor que o dono da casa fale: vem pra cá, você que é importante, do que o contrário. Sai daqui, você não é muito, vem o outro, né? Então é melhor, seja humilde, que você seja exaltado por Deus e não por você mesmo, porque depois a humilhação virá. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Obrigado, é só isso. Tem alguma pergunta ou questão que ficou? Se tiver, agora é a hora. Se não tiver, tem também os slides para vocês depois. Eu não estou conseguindo ouvir, eu sou ruim de ouvido.